Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre conjuntos, vamos continuar falando sobre conjuntos. Mais especificamente, nós vamos falar sobre operações com conjuntos e sobre alguns problemas de conjuntos também. Então vamos começar falando sobre união entre conjuntos. A união de dois conjuntos A e B é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou a B. E aí, gente, é importante lembrar disso. Ó, são todos os elementos que pertencem a A ou a B. Tá? Designamos a união de A e B por A união B. A gente lê isso, gente. A gente representa dessa forma aqui A, esse Uzinho estilizado B. Né? Então, e a gente lê A união B. Se a gente for representar em termos de propriedades, a união B é representada dessa forma. São todos os valores x, né, quer dizer, todos os valores que eu vou representar através desse x, tá? Tal que o x pertence a A ou x pertence a B. Então, são todos os valores que estão em A ou que estão em B. Se eu for representar isso através de um diagrama de Venn, seria mais ou menos assim. Eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B. E aí a união entre esses dois conjuntos é todo mundo que está aqui dentro, ó, tanto de A quanto de B. Então seria todo esse pedacinho, toda essa parte aqui. Tá? Não ficaria ninguém de fora, tanto esse pedaço que pertence apenas a A, esse pedaço que pertence apenas a B, como esse pedacinho aqui, que pertence aos dois ao mesmo tempo. Essa é a união entre dois conjuntos. Então vamos ver como é que essa união entre conjuntos funciona através de um exemplo. Um exemplo bem simples. Sejam os conjuntos A igual a 0, 2, 4, 6 e B igual a 0, 1, 2, 3 e 4. Vamos determinar um conjunto C formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Pessoal, toda vez que nós vemos essa expressãozinha aqui, A ou a B, pertencem a A ou a B, a gente já tem uma ideia da união, né? Porque olha lá, ó, todos os elementos pertencem a A ou a B. Bom, então já sabemos que esse conjunto C vai ser a união entre os dois conjuntos A e B. Então, se eu quisesse uma outra forma de representá-lo, seria através do nosso Uzinho ali, A união B. Tá? Então, A união B vai ser quem? Vai ser todos os elementos que pertencem a A, 0, 2, 4, 6, ou a B, 0, 1, 2, 3 e 4. Bom, então vamos começar. O 0 pertence a um deles? Pertence aos dois. Se pertence aos dois, então está aqui, 0. O 1, o 1 pertence ao B. Opa, se pertence a A ou a B, então também vai pertencer à união. O 2 pertence aos dois ao mesmo tempo, então 2 está aqui também. O 3 pertence só a B, mas mesmo assim, como é uma união e tem que ser todos que pertencem a A ou a B, 3. O 4 pertence aos dois, está aqui. E o próximo é o 6, que pertence só ao A. Então, pronto, essa é a união entre A e B. Esse daqui é o meu conjuntozinho C que eu estou procurando, tá? Esse é o meu conjunto C que eu estou procurando. Que vai ser a união entre A e B. A próxima operação com conjunto que nós iremos falar é sobre a interseção. É outra operação bem simples, né? A interseção de dois conjuntos, A e B, é o conjunto formado pelos elementos que são comuns a A e a B. Isto é, pelos elementos que pertencem a A e também pertencem a B. Então, gente, nesse caso, para ser uma interseção, eles têm que pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tá bom? Bom, e como é que a gente lê isso daí? Como é que a gente representa isso? A gente representa pelo mesmo usinho que a gente viu lá, só que agora de cabeça para baixo, né? Como, dessa forma aqui, ó. A inter B. Tá? E aí, representando através de propriedades, a interseção são todos os elementos x, tal que x pertence a A, e aí o E não é mais o OU, e x pertence a B. Então ele tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo. Se eu pensar no diagrama de Venn, e aí a gente vai estar sempre usando o diagrama de Venn para vários problemas de conjuntos, quando eu for representá-lo,
representar a interseção, ela vai ser o seguinte. Aqui o conjunto A e aqui o conjunto B. A interseção é o que pertence aos dois ao mesmo tempo. Seria esse pedaço aqui apenas. Ó. Seria só esse pedacinho. Tá? Essa é a interseção entre A e B. É a região que tanto está dentro da bola de B quanto da bola de A. Então vamos ver como é que funciona essa interseção através de um exemplo. Vamos lá. De novo, os mesmos conjuntos. Conjuntos A, 0, 2, 4, 6 e o B, 0, 1, 2, 3 e 4. Vamos determinar agora esse conjunto C, formado pelos elementos que são comuns a A e a B. Ou seja, pelos elementos que pertencem a A e também pertencem a B. Bom, então, quem vai ser essa minha interseção? Então, A, e aí, ó, inter B vai ser igual a quem? O 0 pertence a A e a B? Pertence, então ele vem para cá. O 2 pertence a A e a B? Pertence, então ele vem para cá. O 4 pertence a A e a B? Pertence, então ele vem para cá. O 6 pertence? Não, só pertence a A. O 1 só pertence a B. O 3 também só pertence a B. Então, esses elementos que pertencem a apenas um dos conjuntos não entram na interseção. Então, a minha interseção vai ser 0, 2 e 4. Então, esse daqui é o meu conjuntozinho C que eu estou procurando, né? Que são os elementos que pertencem tanto a A quanto a B. E por último, nós vamos falar sobre diferença de conjuntos. A diferença entre dois conjuntos, né, A e B, é o conjunto dos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Designamos a diferença entre A e B por A menos B. E aí a gente representa do mesmo jeito que a gente representaria nos números, né? Um A menos B ali, ou um 3 menos 4, X menos Y. Só que a diferença, gente, é que nesse caso são os elementos que estão em A, mas não estão em B. Não importa o que esteja dentro de B, ok? Eu tenho que ver o que está em A, mas não está em B. Tá? Então, ó, o A menos B são todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Se eu pensar em termos do diagrama de Venn, para ver se a gente entende melhor, vai ser mais ou menos o seguinte. Está aqui o conjunto A, está aqui o conjunto B. Então, os elementos que estão apenas nessa partezinha aqui, ó. Nessa partezinha aqui, que estão apenas em A, mas não estão em B, é a diferença entre A menos B. É essa daqui, ó. Essa aqui é o A menos B. Ah, professor, mas e essa outra parte aqui? Essa parte aqui, se eu fosse pensar em termos de diferença, essa partezinha aqui seria o B menos A. Isto é, os elementos que estão em B, mas não estão em A. Para entender melhor, vamos ver como é que funciona isso através de um exemplo. Bom, os nossos conjuntos agora são os seguintes. O A são os números 1, 2, 3, 4, 5. E o conjunto B são os números 2, 4, 6 e 8. Vamos determinar um conjunto C formado pelos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Isto é o conjunto A menos B. Bom, então A menos B vai ser o seguinte. Quem é que está em A, mas não está em B? Bom, o 1 está em A? Tá em B? Não. Então o 1 está aqui. O 2 está em A? Está em B? Tá, então o 2 não entra. O 3 está em A? Está em B? Não. Opa, então o 3 está aqui. O 4 está em A, mas está em B também, então o 4 não entra. O 5 está em A, mas não está em B. Opa, então o 5 entra. Mas, peraí. O 6 e o 8, ele está em B, mas não está em A. Opa, mas isso não é a diferença. Tá? O 6 e o 8 não pertencem ao A menos B. O A menos B são os conjuntos que estão em A, mas não estão em B. Não importa quantos números a mais tem aqui em B. Eu estou analisando a diferença entre A e B. Então, esse daqui vai ser o meu conjuntozinho C, que vai ser os elementos formados
por elementos que estão em A, mas não estão em B. Ok? Bom. Vem cá, mas de forma prática, como é que essas operações entre conjuntos são utilizados realmente? Bom, uma das formas de você utilizar, e que você está sempre utilizando, são quando você lê sobre pesquisas, qualquer tipo de pesquisa. Tá? Pesquisa sobre esporte favorito, pesquisa sobre eleições. A gente sempre está falando sobre conjuntos e sobre essas operações entre conjuntos. Vamos ver um exemplo de como isso funciona e vamos resolver alguns exemplos de problemas com conjuntos? Então, vamos ver como é que esses problemas com conjuntos realmente funcionam. Imagine o seguinte, imagine que eu queira fazer uma pesquisa sobre o seu esporte favorito. E aí, para isso, eu crio uma pequena tabela e vou fazer essa experiência com alguns alunos. Assim, tá? Vou fazer essa pesquisa com alguns alunos. Então, aqui está a minha tabelinha. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar toda vez que alguém me responder sobre qual o esporte favorito dele. Aí eu perguntei o seguinte, do que você gosta? Você gosta de basquete ou de vôlei? E aí eu fui lá no aluno 1. Aí o aluno 1 me fala o seguinte, eu gosto de basquete, vou lá e marco um X. O aluno 2, não, eu gosto de vôlei, marco outro X. O aluno 3 fala o seguinte, olha, eu gosto de basquete e de vôlei. Ah, beleza, vou marcar um X nos dois lados. O aluno 4, não, eu só gosto de vôlei. O aluno 5, eu gosto dos dois também. Então marquei os dois. O aluno 6, eu gosto só de basquete. O aluno 7, também eu só gosto de basquete. O aluno 8, eu gosto só de basquete, nada mais. O aluno 9, gosto dos dois, basquete e vôlei. E o aluno 10, não, só gosto de vôlei. E aí você começa a contar isso daqui. Veja que você pesquisou isso entre 10 alunos. E aí você foi resumir essa sua pesquisa. Foi contar quantas pessoas gostam de basquete, quantas gostam de vôlei e fazer esse resumo da pesquisa. Aí você fez o seguinte, olha, basquete. Eu vou contar quantas pessoas gostam de basquete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 7 pessoas gostam de basquete. De vôlei. Vamos ver. Quantas pessoas gostam de vôlei? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas gostam de vôlei. Epa, já começou a dar errado. Eu perguntei só para 10 pessoas, já tenho 13 aqui. Quantas pessoas gostam dos dois, de basquete e de vôlei? E aí eu vou olhar, eu tenho 1, 2, 3 pessoas gostam das duas coisas ao mesmo tempo. Vejam, gente, se eu for olhar apenas para o resumo, talvez eu não entenda direitinho o que essa pesquisa está me dizendo. Porque eu pesquisei para 10 pessoas. Se eu olhar aqui, tenho 13 mais 3, 16. Essa conta está totalmente errada. Tá? Eu não posso simplesmente somar isso daqui. Eu tenho que ver quantas vezes essas pessoas que estão aqui no meio, que gostam dos dois, foram contados aqui. Ok? Então, se eu for pensar no termos de um diagrama de Venn, e é assim que nós vamos resolver os nossos problemas de conjuntos, eu vou separar essas duas informações em dois conjuntos. Aqui quem gosta de basquete e aqui quem gosta de vôlei. E eu sempre vou começar com essa parte aqui, que é a parte da interseção. Vejam, interseção entre dois conjuntos. E aí eu tenho o seguinte, olha, quantos alunos gostam dos dois ao mesmo tempo? Gostam de basquete e de vôlei. São 3 pessoas. Então aqui eu vou ter 3 pessoas. Não importa quais são essas pessoas, mas a quantidade de pessoas que estarão aqui vão ser de 3. Quantas pessoas gostam de basquete? Então agora eu vou olhar para a bolinha do basquete. Esquece um pouquinho a bolinha do vôlei. Vou olhar a bolinha do basquete. Lá no basquete eu tenho que 7 pessoas gostam de basquete. Mas dentro dessa bolinha eu já tenho 3 aqui. Então, na verdade, o que eu vou ter é 7 menos 3. Então vai dar
4 pessoas gostam apenas de basquete. Quantas pessoas vão gostar de vôlei? Bom, vôlei são 6. Mas, de novo, se eu olhar para a bolinha do vôlei, eu já tenho essas 3 aqui, porque elas tanto estão dentro da bola de basquete, do conjunto de basquete, quanto do conjunto de vôlei. Então, 6 menos 3, 3. Vejam que as contas que eu fiz aqui foi justamente a diferença entre conjuntos. Isto é, quando eu faço esse 7 menos 3 lá do basquete, né, do número de pessoas do basquete, o que eu estou falando é quantas pessoas gostam de basquete, mas não gostam de vôlei. Quantas pessoas estão no conjunto de basquete, mas não estão no conjunto de vôlei? São justamente 4 pessoas. Vejam que essa é uma diferença entre conjuntos. É a ideia de diferença entre conjuntos. Só que eu estou olhando aqui para o número, para a quantidade de elementos que tem no conjunto. Quantos elementos estão no conjunto de basquete, mas não estão no conjunto de vôlei? E aí agora, se eu somar, dá exatamente 10, as 10 pessoas que eu realmente... Quando eu estou somando isso daqui, eu estou somando a quantidade de elementos aqui, na verdade é a mesma ideia da união. Vejam então que nesse probleminha eu usei a ideia de união, para poder somar a quantidade de elementos, a ideia de interseção, para poder saber quantos gostam dos dois ao mesmo tempo, e a ideia de diferença entre conjuntos, quem pertence apenas a B e não pertence ao V, que é de vôlei, quem pertence ao vôlei e não pertence ao B, que é de basquete. Tá? Então, gente, são essas operações que nós vamos utilizar para resolver esses probleminhas de pesquisa, de conjuntos e tudo mais. Ok? Então vamos resolver esse probleminha aqui que caiu na PUC do Rio em 2009. Em um colégio de 100 alunos, 80 gostam de sorvete de chocolate, 70 gostam de sorvete de creme e 60 gostam dos dois sabores. Quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores? Opa, peraí. Vamos começar a olhar isso daqui. Se eu pensar bem, eu tenho que foram 100 alunos pesquisados. Está aqui, 100 alunos pesquisados. Se eu olhar só para a quantidade, eu tenho 80 de chocolate, 70 de sorvete. Opa, mas aqui já deu mais de 100. Vejam, essa é um problema. Esse é um típico problema de conjunto, tá? Porque eu tenho também aqui os elementos, os alunos que gostam dos dois sabores. Então, se eu pensar em termos de problemas de conjuntos e desenhar meu diagrama de Venn, o que eu vou ter é o seguinte, olha só. Aqui vai ser um conjunto para quem gosta de sorvete de chocolate e o outro para quem gosta de sorvete de creme. De creme vou botar assim, ó, CR. E nós vamos começar justamente com a nossa interseção. Interseção, o que é interseção? São aqueles elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Opa, então são esses carinhas aqui, ó. São esses 60 que gostam dos dois sabores ao mesmo tempo. E eles virão, então, para esse pedacinho aqui, ó, 60. São 60 que gostam dos dois sabores ao mesmo tempo. E aí eu vou olhar, quantos alunos gostam do sorvete de chocolate? Opa, são 80 alunos que gostam do sorvete de chocolate. Bom, desses 80, então, eu já tenho dentro dessa bola aqui 60, né? Então, se eu fizer as continhas direito, vai ser o seguinte, ó. Eu tenho 80 e vou tirar os 60 que já estão aqui dentro. Diferença entre dois conjuntos. É o que está em C, no de chocolate, mas não está no conjunto de creme. Então, são 20 aluninhos aqui que gostam só de sorvete de chocolate e não gostam de sorvete de creme. Bom, mas e no caso do sorvete de creme? Quantos são? São 70. Mas desses 70, se eu olhar bem nesse conjuntozinho aqui, eu já coloquei 60. São os alunos que gostam dos dois sorvetes. Então sobraram apenas 10 carinhas aqui. Bom, e aí ele está perguntando o seguinte, ó, quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores? Isso, gente, é quando eu penso no conjunto universo todo. O que é o conjunto universo? É o conjunto em que estão
todos os elementos, tá, do meu problema. Tanto quem está dentro do conjunto que eu estou pesquisando, como quem está fora. E aí, nesse caso, é justamente esses carinhas que estão aqui fora que eu quero saber, que não está nem dentro do conjunto de chocolate, nem do conjunto de creme. Ok? Bom, então vamos ver o seguinte. Quantas pessoas já estão aqui, já estão nos seus devidos lugares? Eu tenho 20 pessoas que gostam só de chocolate, 60 pessoas que gostam dos dois e 10 pessoas que gostam só de creme. Na hora que eu somo tudo isso daqui, eu vou ter 90 pessoas que gostam dos dois, de um dos dois elementos. Isto é, eu fiz a união entre os dois conjuntos. Mas espera aí, quantas pessoas foram pesquisadas? Foram pesquisados 100 alunos. Bom, desses 100 alunos, então, eu já coloquei 90 lá no lugar deles. Sobraram quantos? 10. Então, aqui fora, lá no meu conjunto universo, que não está dentro, os elementos que não estão dentro nem do conjunto de chocolate, nem do conjunto de creme, são 10. Então, resposta, 10 alunos não gostam de nenhum dos dois sorvetes. Não gostam dos dois sabores. Ok? Então eu tenho 10 alunos que não gostam de nenhum dos dois sabores. Ok, pessoal? Vamos para o segundo exemplo? Olha só. Esse exemplo agora, eu tenho 3 conjuntos. Ah, Sérgio, peraí, você falou só de 2 até agora? Sim, mas agora nós vamos mexer com 3 conjuntinhos aqui. Tá bom? Não é muita diferença não, pessoal. É só você saber desenhar direitinho o diagrama de Venn. Tá? Olha bem, uma pesquisa com 1000 pessoas concluiu que 450 gostam de ver a Globo. 430 pessoas gostam do SBT. 340 gostam da Band, 200 gostam da Globo e do SBT, 180 gostam da Globo e da Band, 100 pessoas gostam da Band e do SBT e 30 gostam dos 3 canais. Então, qual o número de pessoas que não gostam de nenhum desses canais? Letra B. Qual o número de pessoas que gostam apenas de um desses canais? E como é que a gente vai resolver esse problema? Bom, é simples. Nós vamos começar desenhando esses conjuntos, o nosso diagrama de Venn. Então, aqui o nosso primeiro conjunto. Tá? Esse vai ser o conjunto de quem gosta de ver a Globo. Vou botar um Gzinho aqui. Esse vai ser o conjunto de quem gosta de ver o SBT. Vou botar um S aqui. E eu vou desenhar bem aqui o nosso terceiro conjunto. Esse vai ser o conjunto de quem gosta de ver a Band. E aí eu vou colocar um B aqui. E aí nós vamos começar a colocar as nossas informações. Sempre começando pela interseção. Só que como nós temos 3 conjuntos, a gente tem que começar pela interseção dos 3. Isto é, onde está a região que pertence aos 3 conjuntos ao mesmo tempo? É essa regiãozinha aqui, ó. Tá? Essa é a interseção entre os 3 conjuntos ao mesmo tempo. Então vamos lá. Eu tenho que 30 pessoas gostam dos 3 canais. Então essas 30 vão estar aqui dentro. Ó. Aqui eu tenho 30 pessoas. E aí eu vou olhar para cada uma dessas interseções agora. Agora eu tenho a interseção entre Globo e SBT. Quantas pessoas gostam de Globo e SBT? Bom, eu tenho lá, ó, 200 pessoas gostam de Globo e SBT. Então aqui, ó, dentro disso aqui, eu tenho que colocar 200 pessoas. Só que eu já tenho 30 aqui, ó. Se eu pensar nesse pedacinho aqui, eu já tenho 30. Então dessas 200 eu tenho que tirar 30. Então ficam 170 pessoas. Ok? Gente, façam essas continhas em casa. É só fazer 200 menos 30. Bom, 180 gostam da Globo e Band. Então tá aqui, ó, Globo e Band. É esse pedacinho aqui, ó. Globo e Band é esse pedacinho aqui. Então eu tenho 180 pessoas. Tem que colocar 180 pessoas aqui dentro. Só que eu já tenho 30 aqui, ó. Se eu pensar nesse pedaço, eu tenho 30.
Então, dessas 180, ficaram aqui 150 pessoas. E agora, SBT e Band. Bom, eu tenho que 100 pessoas gostam da Band e SBT. Opa, Band e SBT está aqui, 100 pessoas. E aí, de novo, olhando para esse pedacinho, eu já tenho 30. Ficam faltando, então, 70 pessoas. É só fazer 100 menos 30, 70 pessoas. Agora eu posso olhar em cada um dos conjuntos. Globo, SBT e Bandeirantes. Então vamos olhar só para a bolinha vermelha. Dentro da bolinha vermelha são as pessoas que gostam da Globo. Então eu olho lá e vejo, 450 pessoas gostam de ver a Globo. Então eu olhando dentro da bolinha da Globo aqui, eu já tenho 170, mais 30, mais 150. Isso tudo dentro da bolinha vermelha. Estão dentro da bolinha vermelha. Então aqui eu já tenho quantas? Já tenho 350 pessoas. Ok? É só somar. Aqui 10, 5, 15, vai 1 a 350 pessoas. Ok? Mas, vem cá. Eu tenho que colocar 450 lá dentro. Então, faltam quantas pessoas aqui? Faltam 100 pessoas para dar os 450 dentro dessa bolinha. Se eu olhar agora só para a bola do SBT, essa bolinha preta. Na bolinha preta eu já tenho quem? Já tenho 170, já tenho 30 e já tenho 70. Então, ao todo, dentro dessa bolinha aqui, eu já tenho 270 pessoas. Ok? Bom, mas quantas gostam de ver o SBT? Então, o SBT são 430 pessoas. Eu já tenho 270, faltam então 160 pessoas. Gostam de ver apenas o SBT. Ok? Quantas pessoas gostam de ver a Band? 340. Mas eu já tenho quantas lá dentro da Band? Dentro da Band eu já tenho 150, mais 30, mais 70. Então eu tenho 250 pessoas que gostam de, já tenho dentro da bolinha verde. Mas ao todo tem que ser 340. Então faltam quantas? Faltam 90 pessoas. Ok? E aí, eu já tenho separado agora quem gosta de ver apenas a Globo, 100. Apenas o SBT, 160. Quem gosta de ver apenas a Band, 90. Quem é que gosta de ver apenas Globo e SBT, mas não gosta de ver a Band? 170. Quem gosta de ver Globo e Band, mas não gosta de ver SBT? 150. Okay? Então eu já tenho separado aqui tudo direitinho. E aí vamos lá para as perguntas. Qual o número de pessoas que não gostam de nenhum desses canais? Opa! Quando ele fala não gosta, quer dizer que são as pessoas que estão dentro do conjunto universo. Aí eu tenho que pensar lá no conjunto universo. São as pessoas que estão aqui dentro, mas que não está dentro de nenhum desses conjuntos. A pessoalzinha que está aqui fora. Tá? Essa pessoazinha que está aqui fora. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que juntar todo mundo aqui. Vou ter que juntar todo mundo e ver quantas pessoas estão aqui do lado de fora. Ok? Bom. Então, vou apagando tudo que nós tínhamos, todas as continhas que nós tínhamos. Vamos juntar agora todos esses números aqui. Eu tenho 100 pessoas que gostam apenas da Globo. 170 gostam apenas de Globo e SBT. E 160 gostam apenas do SBT. Tenho 150 gostam apenas da Globo e da Band. 30 pessoas gostam dos três canais. 70 pessoas gostam apenas do SBT e da Band. E 90 pessoas gostam apenas da Band. Então, somando tudo isso, 770 pessoas. Ok? Bom, então,
Aqui eu já tenho 770 pessoas, já estão nos seus devidos lugares. Das 1000 pessoas, então, eu vou tirar esses 770 que eu já coloquei nos seus devidos lugares. Então, restaram 230 pessoas que não gostam de nenhuma das duas desses canais. Então, aqui do lado de fora eu tenho 230 pessoas. Então, ó, qual o número de pessoas que não gostam de nenhum dos dois canais? 230. Qual o número de pessoas que gostam de apenas um dos canais? Opa, um dos canais, sem gostar de nenhum dos outros, são esses carinhas que estão aqui separados em cada um dos conjuntos, né? São as 100 pessoas que gostam apenas da Globo, 160 que gostam apenas do SBT e 90 que gostam apenas da Band. Isso dá um total de 350 pessoas. Então aqui 350 pessoas. Ok? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo sobre operações com conjuntos e alguns exemplos de problemas de conjuntos. Espero que vocês tenham gostado. E por favor, ajudem o nosso canal. Dê o seu like. Se inscreva. Nos ajude mesmo. Estamos esperando vocês para o próximo vídeo. Ok, pessoal? Até mais.